Tive há pouco tempo agora uma colega que está passando por esse momento. Ela recebeu um diagnóstico de suspeita, ela fez a biópsia e não tem o resultado ainda. Mas como é que fica a cabeça da pessoa nisso? Nesse momento difícil, não é? Primeiro eu vou começar falando sobre a prevenção. Direito ao atendimento amplo e gratuito pelo SUS. A mamografia a partir dos 40 anos, exame ginecológico de Papa Nicolau a partir do início da vida sexual. Exame do colo uterino de todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual, identificação e diagnóstico precoce de várias doenças. Agora pensa só, uma mulher que não tem condições, ela procura o SUS para poder fazer os seus primeiros exames, ela tem uma suspeita. O resultado demora muito tempo para sair. Vamos antes. Primeiro, a conseguir marcar o exame é uma eternidade. Depois, para o resultado chegar, outra eternidade. Para iniciar um tratamento. Então é muito complicado. O sistema do SUS é muito precário. São poucos profissionais, né? E a demora, é muito comum uma demora na identificação da doença. Então isso é muito complicado, né? Para a maioria da população. É um direito? É um direito. Todas as mulheres, a partir dos 40 anos principalmente, têm direito. Nós temos direitos desde a barriga da mãe, tá? A vida uterina você já tem um direito, você já é uma vida com direito civil. Mas para garantir esse direito, a coisa não é tão simples quando escreve uma lei e fala assim, a mulher tem direito. Ela tem direito. Mas todas têm direito e não tem profissionais suficientes para atender todo mundo. A logística da coisa não acontece desse jeito. Lei da mamografia. O SUS deve assegurar a realização de exames mamográficos a todas as mulheres a partir dos 40 anos para o rastreamento e detecção de precoce do câncer de mama. Ela vai procurar o centro de saúde, né, o posto de saúde mais próximo, vai ser encaminhado para um centro de saúde para fazer os exames ginecológicos, para fazer uma mamografia, vai marcar uma mamografia para ela daqui 2, 3 meses, de baixa qualidade, porque infelizmente os recursos são poucos, a gente sabe disso, e ela vai ter o resultado. Ela tem direito a isso. Ela tem direito a isso. Mas igual eu falo, a lei existe. Para assegurar o direito, precisava de uma logística muito maior. E eu aconselho, no caso de uma pessoa tem uma suspeita, houve a suspeita, procurar um profissional. Tentar procurar um profissional que fora do SUS para poder conseguir fazer um tratamento mais rápido. A lei tem uma lei que garante isso, a lei garante a ela o que o SUS pode oferecer. A lei não garante para ela que ela vai chegar numa clínica particular e vai ter todos os exames pagos. Né? Quem dera se a lei pudesse garantir isso, né? Seria perfeito. Lei dos 3 dias. Tanto os homens como as mulheres, existem exames para prevenção e detecção de câncer. Então ele tem direito a faltar 3 dias no trabalho a cada 12 meses de trabalho. Então, durante um ano, ele pode faltar 3 dias para fazer exames. E esses dias vão ser falta justificada, não vai ter desconto no salário dele. Isso já foi consolidado na CLT, isso é lei. Não tem como a pessoa ser prejudicada por isso. Permitir a ausência do trabalho por 3 dias em 12 meses para exames de detecção de câncer, sem prejuízo salarial, com devida comprovação. A comprovação pode ser feita por atestado de laboratório ou médico. O empregador não pode exigir resultado do exame, sem prejuízo salarial, com a devida comprovação. Não é só chegar e falar que foi fazer um exame. Ele tem que trazer um atestado do laboratório do médico. Mas esse atestado do laboratório do médico não precisa trazer o CID da doença que está sendo investigada. O CID hoje é sigiloso em certos casos. Então não é obrigatório o CID, apenas o justificativo. Comprovação pode ser feita por atestado do laboratório ou médico.
Na lei não traz por escrito como vai ser essa comprovação. Então aceita-se o atestado do laboratório do médico. O médico não tem, o empregador, ele não tem direito a ver o resultado do exame. Ele não pode ter esse direito. Isso é um sigilo pessoal, né, da pessoa. Isso é particular. Ele não tem direito a pedir isso. E nem pode. Lei de 60 dias. A pessoa teve um diagnóstico comprovado de câncer. O médico assinou o laudo que a pessoa está com câncer. Qualquer que seja o tipo. Ele tem, a partir daquela data ali, tem direito no máximo 60 dias começar o tratamento de câncer. Para garantir a eficácia, a primeira intervenção deve ocorrer até 60 dias após o laudo. Importante para qualquer tipo de câncer. Procure a Secretaria de Saúde local se a lei não for cumprida. Por que a Secretaria Municipal de Saúde Municipal? Porque é ela que monta a logística do atendimento, né, no caso de câncer. Eles fazem os convênios, né, e viabilizam essa logística para o atendimento da pessoa com câncer. Se é o melhor tratamento ou não é, não cabe a mim avaliar. Só um minutinho. Sim. Não é hora de pergunta, mas... Não, pode falar. Primeira intervenção deve ocorrer essa intervenção médica. Isso, exato. Não acontece. Eu já ia falar sobre isso. O SUS, ele A morosidade do processo todo. Costuma marcar 60 dias a primeira consulta. Então, aí entra o advogado, né? Então, mandado de segurança antes e tenta agilizar a situação, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim, existe uma lei, né, para garantir isso. Então, quem tem um conhecimento da lei, não é assim que tiver com encaminhamento, não, venceu o meu prazo, entra com mandado de segurança, para poder garantir aquele atendimento antes. Teve um caso de uma conhecida minha que ela entrou com mandado de segurança, ela conseguiu. Pode passar. Tratamento oral. Isso aí, no caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um plano de saúde, vou fazer um tratamento, né, de câncer, eu tenho direito a receber certos medicamentos em casa pelo plano de saúde. Isso é muito... A pessoa, quando vai realizar um contrato com o plano de saúde, ele tem que ser muito bem analisado, esse contrato, para ver se ele vai ter esse direito. Porque muitas vezes o contrato já vem com as cláusulas limitando certos direitos. Então você tem que ler, tem que ter uma análise desse contrato antes. Isso não é uma coisa que acontece 100% dos casos. Tratamento oral, direito a um tratamento sistêmico oral fora do hospital pelo plano de saúde. Medicamentos devem estar no rol da ANS, notificando a ANS no caso negativo para o plano de saúde. Aí o plano de saúde ele tem de 5 a 10 dias para justificar negativo. Por que 5 a 10 dias? Porque depende do motivo da justificativa. Que talvez foi um problema de logística exatamente, que ele não conseguiu fornecer o medicamento. Não é negativo porque não quer fornecer. Existem situações, a situação tem que ser analisada. Antes de você judicializar, antes de você entrar com ação, a coisa tem que ser verificada. Não é? Auxílio-doença para pacientes com câncer. Auxílio-doença é para quem é segurado. Tem duas situações, essa é a primeira, ele tem que ser segurado. Aí eu comecei a pagar o INSS agora, comecei a contribuir agora, 2 meses depois surgiu um câncer, eu fui diagnosticada com câncer. Eu não posso receber o auxílio? Auxílio-doença? Pode, porque o câncer ele não tem carência. Você só não pode ser diagnosticada hoje com câncer e daqui 2 meses começar a pagar o INSS e requerer. Você já tem que estar assegurada. Ah, mas não tem um período de carência? Não. Quem tem câncer não tem período de carência. Automaticamente ele já recebe auxílio. Eu parei de pagar o INSS já tem alguns meses. Mas dependendo do período que você pagou, você tem um período de graça. Você continua sendo segurado por 12 meses, mesmo parando de contribuir. Então você também recebe um auxílio-doença. Pacientes com câncer têm direito ao auxílio-doença sem período de carência. Benefício crucial durante o tratamento.
Porque muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar, não é? Então ele precisa de uma renda. Direito a todos os segurados do INSS, tem que ficar bem claro isso. Ele tem que ser segurado, porque se ele não for segurado, ele não tem direito. Mas ele tem outra possibilidade que a gente vai ver depois. Isenção de imposto de renda. Então o paciente, né, que teve o diagnóstico de câncer, iniciou o tratamento, ele tem isenção de imposto de renda. Pacientes com câncer isentos de imposto de renda na aposentadoria, reforma ou pensão. Então todos os rendimentos dele, ele tem isenção de imposto de renda. Isenção também para rendimentos acumulados. São todas as rendas, né, dessa pessoa que tem câncer, ele vai ter isenção no período do tratamento. Isenção de ICMS na compra de veículos adaptados. Isso aí é complicado. Às vezes a pessoa teve um câncer de mama, mas ele não ficou nenhuma sequela. Ele consegue ter todos os movimentos sem limitações. Então ele não tem direito à isenção. Isenção é para aquela pessoa que teve uma sequela. Ele tem dificuldade de movimento do braço, limitação de movimento do braço. E a gente sabe muito bem, gente, é um momento muito difícil. Então ter um veículo adaptado para quem é motorista, né, a pessoa que está doente, que tem carteira de motorista, ela ter um veículo adaptado ajuda muito a vida dela. Direito para pacientes que apresentam deficiência devido ao câncer, aplicável na compra de veículos novos e adaptações especiais. Solicitação eletrônica via CIVEI, é um órgão do DETRAN, tá? É um órgão do DETRAN. Agora acontece o seguinte, se eu sou motorista e eu adquiri uma deficiência em função do câncer, eu vou entrar com a papelada toda no DETRAN e eu vou passar por uma perícia do DETRAN. E eles vão definir o perito que vai fazer o exame da perícia para ver se realmente eu tenho aquela limitação. Agora, eu não tenho carteira de motorista. A mulher não tem, mas o marido vai dirigir. Então ela vai passar pelo médico do SUS, credenciado do SUS, que vai laudar ela como uma deficiência para que ela consiga o benefício. Então são duas situações diferentes. Quando ela é a motorista e a deficiência dela, ela tem que passar por um período do DETRAN. Quando ela é a passageira, que vai precisar ter um carro adaptado para o marido dirigir ou o filho, ela tem que passar pelo médico do SUS. Por exemplo, Santa Isabel e Ubá é que faz esse laudo aqui no Ubá. Eu sei que eu já acompanhei uma pessoa fazendo. Projeto de isenção de viagens intermunicipais. Está tramitando na Assembleia Legislativa Estadual um projeto de lei que vai dar isenção de passagem para pacientes com câncer sem recursos. A pessoa tem que comprovar a falta de recurso, mas não estou falando que a pessoa não pode receber nada. Ela comprovou que recebe um valor X e que comprovou que gasta tanto com medicação, que tem esses gastos e não consegue, ela ganha o benefício. Não tem que não ter renda, ela tem que provar a situação dela. Benefício para trajetos entre residência e hospital de referência. O objetivo do projeto é facilitar o trânsito, a logística da pessoa para fazer o tratamento. Mas não impede que a pessoa use para ir viajar para outros lugares. O projeto não traz uma limitação. Saque de fundo de garantia, PIS, PASEP. Se o paciente ou um dependente dele tem câncer diagnosticado, ele tem direito a sacar o fundo de garantia, o PIS, se for carteira assinada CLT, ou PASEP, se ele for servidor público. Ele ou um dependente dele, mas ele tem que provar essa dependência, tá? Não pode ser, ele é o meu dependente, mora lá em casa, não. Você tem que provar que ele é seu dependente. Benefício de prestação continuada, BPC. LOAS é uma parte do BPC. A pessoa, um cidadão está com câncer, ele não tem renda nenhuma, ou ganha muito pouco. Ele pede o benefício e prova que a renda dele não é acima de meio salário mínimo por pessoa na casa dele. Ele consegue o benefício, como fosse um auxílio-doença. Só que a diferença é que esse benefício não tem 13º e o outro tem.
não é? Agora, a pessoa ganha lá em casa, ganha um pouco mais do que isso. Eu não tenho direito? Se você, ao requerer o benefício, se você anexar recibos que você gasta com medicação, né? Recibos de um tratamento que você faz, que parte do seu rendimento vai para aquele tratamento, que no montante vai cair para menos de meio salário mínimo, você recebe benefício do mesmo jeito. Mas a coisa tem que ser bem feita, tem que saber fazer. Um direito é direito. Quem dorme, perde direito. Eu, quando entrei no direito, eles falaram com a primeira frase que eu escutei: quem dorme, perde o direito, né? Quitação de financiamento de imóvel. Então, ele tem aquele financiamento de casa própria, ele adquiriu, surgiu um câncer, ele pode conseguir a quitação do financiamento do imóvel. Prioridade na tramitação de processo. Do mesmo jeito que o idoso, o paciente com câncer tem prioridade na tramitação de processo, porque ele precisa daquele recurso. E se Deus quiser, ele vai ter vida depois para poder aproveitar aquilo tudo, mas o processo dele passa na frente. Vamos falar assim, na fila do processual, ele começa a ter prioridade. O advogado entra com a documentação e ele consegue passar na frente, né, o julgamento daquele processo daquela pessoa que tem câncer. O objetivo principal dessa nossa conversa é conhecer e exercer os direitos. Porque direito todo mundo tem. Quanto direito a gente tem, a gente nem imagina que tem. Só que você tem que parar para prestar atenção nisso, né? E tem alguém falando, né? Prevenção e tratamento efetivo são fundamentais. Prevenção e tratamento efetivo. Eu não tenho condições de pagar um tratamento particular. Eu uso via SUS para ter aquele primeiro diagnóstico. É uma suspeita? Sim, aí eu corro atrás de uma outra situação. Mas a grande maioria da população não tem. A grande maioria da população é SUS. E aquilo que ela está falando, a demora, a morosidade. Então isso tem que ser judicializado, tem que correr atrás, porque existe um amparo legal. A lei dos 60 dias está sendo muito usada ultimamente. Suporte jurídico e social para pacientes com câncer. A ideia é orientar e ajudar essas pessoas a conseguir um pouco mais de qualidade de vida durante o tratamento. É nossa intenção, né, em ajudar e tentar fazer o melhor possível. Então, só isso. Então. Vou passar para o próximo. Agradecer o Jackson pelo convite, dando parabéns pelo escrito do livro. Obrigado.